Olá, está começando agora o programa Em Discussão aqui pela TV Assembleia. E hoje nós trazemos um assunto muito importante diante da pandemia provocada pelo coronavírus. Como ficou a educação com esse isolamento social? Perdas? Como tem sido a dinâmica para os alunos que estão distantes da sala de aula? Para isso, nós convidamos para esse debate, para essa conversa, a deputada Estela Bezerra, que é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Assembleia Legislativa, também a psicopedagoga Isabela Oliveira e daqui a pouco também o secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado. Quero desejar a todos, sejam bem-vindos aqui ao programa Em Discussão para esse tema tão importante. E eu queria começar com a deputada Estela Bezerra. Seja bem-vinda aqui, deputada. Como é que a senhora tem visto toda essa situação provocada pela pandemia no que se diz respeito à educação? A senhora que está à frente da comissão que trata desse tema. Primeiro, minha saudação, Eri, a você e a toda a equipe da TV Assembleia. É um prazer estar participando desse programa Em Discussão, que traz temas de relevância e de interesse da população. Prazer compartilhar esse diálogo com a professora e pedagoga Isabela e também com o nosso secretário de Educação, Cláudio Furtado. Olha, primeiro, como todo cidadão e cidadã brasileira, paraibana, pessoense, cada um nas suas cidades, a gente vê com muita apreensão, né? Nós não esperávamos viver uma segunda pandemia. Nós tivemos a pandemia da AIDS, mas as vias de contágio estavam ali ligadas a uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Já era de grande impacto, mas nós conseguimos, e o Brasil, num período muito importante, conseguiu ser um modelo, um exemplo, né, para a pandemia da AIDS. Nós não esperávamos viver uma pandemia com um vírus que tivesse a capacidade de contágio e de propagação tão devastadora quanto essa. Então, estamos todos assustados. Eu acreditava que a nossa ciência, a nossa tecnologia era capaz de desenvolver soluções, e nós estamos vendo que não é assim. A solução que está sendo pensada é uma solução prevista para o meio do ano que vem, de 2021. A vacina, que é o que é mais eficaz contra vírus. Então, nós, de repente, acordamos e vimos que a supremacia da humanidade está ameaçada pelo vírus. E, junto com isso, nós somos ajudados, somos levados a revisar a nossa relação com a casa, com a família, a nossa relação com as principais políticas públicas, com aquilo que tem valor, a nossa relação com o consumo. Quantas roupas tem hoje no guarda-roupa das pessoas? Que tem até uma piada que diz: minhas roupas pensam que eu morri, né? Porque nós estamos aqui falando de energia que a gente volta para coisas, e coisas são só coisas, né? Acho que o poeta Chico César, nosso querido, diz: coisas são só coisas. Quando a gente vira ela pelos avessos, elas são fardos para carregar. E a vida tem mais importância. Talvez o vírus venha nos trazer isso, mas, ao mesmo tempo, nos traz a missão de repactuar esses valores em coletividade, socialmente, e proteger aquilo que deve ser protegido. Então, a educação, por exemplo, é um valor principal na nossa sociedade. Não é à toa que nós destinamos o maior percentual do orçamento público para a educação, porque a gente acredita que, através da educação e da melhor educação, que as gerações futuras poderão desfrutar melhor da vida na Terra e serem melhores umas com as outras. Então, nesse sentido, eu acredito que o vírus e que a pandemia é assustadora, mas, ao mesmo tempo, ela nos oferta a reinvenção do que existe melhor na humanidade. E eu tenho trabalhado para isso dentro do meu papel, do meu quadrado, que é a representação política. Verdade. Doutora Isabela, a deputada falou uma coisa muito interessante aí, que foi esse toque de surpresa e também de desconhecimento, que apesar de tantos meses ainda, há um certo desconhecimento com relação a esse vírus tão letal, tão mortal, vamos dizer assim. Agora, quais são os prejuízos para tanto tempo parado no sentido
da educação presente. Como é que a senhora vê essa questão aí? Quais são os prejuízos, vamos pensar assim, nesse momento para a educação? Boa noite, Eri, boa noite, deputada Estela, quem eu admiro e acompanho continuamente, né, nas redes. Parabéns pelo trabalho à frente, dentre tantos, né, eu trabalho à frente da Comissão de Educação. Recebi com muita alegria o convite para participar desse debate, que é um debate que se faz no meu dia a dia continuamente, né? Eu acordo e durmo com a dificuldade que é acessar um sistema de ensino que, de fato, corrobore com aquilo que a gente entende de maior valor no processo educativo, que é que ele possibilite a equidade, que ele possibilite que as pessoas acessem aquilo que é um bem maior, que é o conhecimento. Considerando tudo isso que a gente tem vivido, todas as dificuldades, as barreiras, eu particularmente trabalho, Eri, com educação especial. Então, é até uma tristeza dizer isso, mas é o fato, né? Eu lido diariamente com a inacessibilidade, né? Com um sistema de ensino que não corresponde àquilo que os meus pacientes, meus alunos precisam, tá? Então, talvez, como bem disse a deputada, talvez agora tenhamos a possibilidade de entender o que uma família de uma pessoa com transtorno mental vivencia quando não consegue acessar, né, as políticas públicas de saúde mental, educacionais, né, de seguridade social. Então, essa é uma grande oportunidade que os gestores estão tendo, tá, de repensar tudo isso. Agora, formalmente dizendo, então, se a gente considerar o ensino regular, a forma como o ensino regular está estruturado, e a forma como a gente está tendo que imediatamente, né, como bem estava dizendo a deputada, a gente está trabalhando diuturnamente. Então, estamos tendo que repensar esse modelo à luz de algo que é urgente. Então, as crianças estão há 40 e 50 dias, né, com um ano letivo que foi paralisado. As aulas remotas, elas ensinam, os professores têm essa formação, essa capacitação para reconfigurar em tão curto espaço de tempo, né, todos os procedimentos de ensino. Acho que isso é um ponto que a gente traz para a discussão. Como que estão sendo vistas e pensadas e estruturadas essas plataformas, né? Quer dizer, não é uma tradição na educação básica brasileira, historicamente, nós temos o ensino à distância na modalidade virtual, embora o ensino à distância ele seja uma modalidade reconhecida. Entretanto, quando a gente olha lá para os processos que envolvem a educação infantil, por exemplo, nós estamos diante de uma série de desafios, né? Todos os dias tem professores, ex-alunos, colegas, pais, mães que procuram porque não sabem o que fazer com as suas crianças. Nós estamos confinados e as famílias agora estão tendo que, de fato, e aí é uma crítica mesmo que eu faço, estamos tendo que aprender a brincar com os nossos filhos, a ficar com os nossos filhos, né, a ouvir os nossos filhos, porque antes o nosso tempo, né, digamos assim, ele era outro. Então, havia outras finalidades. No máximo, um sábado, um domingo, um passeio em família. Então, hoje, nós estamos tendo que, de fato, repensar tudo isso. Então, do ponto de vista da convivência, da sociabilidade, a gente tem realmente pontos positivos nesse sentido, embora a tensão seja grande. Do ponto de vista pedagógico, nós temos desafios muito grandes, tanto para os gestores, quanto para os professores, os familiares, né? E aí, claro, tocando num ponto fundamental, que é o fator socioeconômico, né? Verdade. Já está comigo. Muito bom. Pode terminar, doutora Isabela. Então, os nossos jovens, embora os nossos adolescentes, as nossas crianças tenham acesso às tecnologias, né? Mas isso não se faz em todos os lares. A gente não vai ter, por exemplo, uma internet com uma potência, digamos assim, né? Que dê conta desse uso contínuo. Então, como que tudo isso vai impactar o orçamento das famílias? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E aí, claro que nós não estávamos preparados para esperamos que os gestores, né, organizem da melhor forma possível, né, todas essas dinâmicas para que não existam mais perdas, né, perdas ainda maiores. Ok, obrigado. Daqui a pouco a gente volta com a senhora falando sobre esse tema, porque também está conosco o secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado. Doutor Cláudio, tudo bem?
Está aí Tudo conosco? bem? Tudo bem, Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao programa Em Discussão. E eu queria começar já com o senhor perguntando como é que o Estado recebeu toda essa situação, essa nova dinâmica, essa nova transformação, né, com a vinda da pandemia. A vida da pandemia, ela, para as redes de ensino de uma forma geral, ela fez com que o que as redes pensavam em fazer amanhã, teve que ser executado hoje, devido à questão da pandemia, ou seja, o que você pensava em fazer de uso de tecnologias, de ensino remoto, que era um planejamento que se tinha para um futuro próximo, teve que ser planejado de uma forma muito rápida para que você conseguisse colocar de pé algumas medidas para mitigar aí a questão a questão da falta de ter como você chegar ao estudante, ou seja, sendo um momento de isolamento, aqui na Paraíba, a partir do momento que foi decretado decreto de isolamento, a gente achou melhor fazer uma antecipação de recesso para justamente planejar quais as medidas de ensino remoto seria colocado, de modo a que você conseguisse universalizar, usando várias ferramentas, o ensino. A gente sabe das dificuldades, ou seja, se você olha dados do CETIC, que é um órgão do NIC-BR, a Paraíba a gente tem 75% de acesso à internet. A gente fez pesquisas internas também, o estudante tem acesso, 95% dos estudantes têm acesso ao celular, mas o fato de ter um celular, isso não significa que ele tem acesso à internet. E a questão de você utilizar também outras ferramentas, como é a própria TV Assembleia, que a gente vai utilizar para aulas remotas, a questão de onde você não conseguir chegar, você enviar material impresso, então você tem que arranjar multimeios, a questão de financiar também dados para os estudantes. A gente sabe que uma boa parte dos nossos estudantes não tem acesso a dados, então nós fomos atrás de negociar grande acordo com todas as telefônicas para usar um aplicativo que faça com que os estudantes possam ter acesso gratuito à plataforma Paraíba Educa. Então foi todo um esforço para a gente lançar essa questão da Paraíba Educa, que, na verdade, é uma plataforma multimeios, ou seja, não é só internet, é televisão, também material impresso, porque a gente sabe que tem locais, como aldeias e até localidade dentro da cidade, que você não consegue chegar com nenhum desses sinais. É o problema da questão da inclusão mesmo, e que essa discussão, ou seja, a gente trouxe para dentro da discussão nesse momento agora, mais uma exclusão, que era a exclusão digital, ou seja, que também isso no futuro, ou seja, você não pode pensar uma escola no futuro se você não pensar em resolver a inclusão digital. Isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema, por incrível que pareça, até nos Estados Unidos você tem problema de inclusão digital, e de países da África, ou seja, é um problema hoje mundial. Você não pode pensar na escola do futuro sem a inclusão digital, e esse momento de pandemia fez com que a gente tivesse que tirar da cartola soluções para atender nossos estudantes de modo a minimizar esse problema da inclusão digital. Ok, nós vamos agora a um intervalo, o primeiro intervalo do programa, e a gente volta daqui a pouco falando sobre os desafios da educação nesse momento da pandemia causada pelo coronavírus. A gente volta já já.